Fiquem agora com um resumo do próximo capítulo da novela mexicana Domênica Monteiro. Mas antes, para ficar por dentro de tudo que se passa na novela, deixem seu like e se inscreva-se no canal. Pedro chega ao centro social e encontra Domênica livre. Domênica o abraça. Pedro fala que falou para Mercedes retirar a denúncia contra ela. Domênica fala que não saiu por causa de Mercedes e que pagaram para ela sair. Pedro fica passado. Genaro fica sabendo por Cosme que pagaram para Domênica sair da cadeia e que Mercedes aceitou o acordo. Genaro se pergunta quem deve ter pagado. Cosme revela que foi um tal de Max Langer. Genaro fica surpreso e fala que esse cara deixou Domênica plantada no altar. A agrônoma Elisa entrega para Luiz Fernando os resultados das análises feitas no campo, onde dizem que houve uma contaminação profunda nas terras e que eles só poderão voltar a plantar naquelas terras em 3 anos. Luiz Fernando se decepciona e Roberto também. André fala com Domênica e pede que ela se tranquilize e mostre a força na frente desse infeliz. André fala que se encarregará de que esse cara não volte a prejudicá-la. Domênica fala que não entende como esse cara apareceu do nada e disse que lhe deixou plantada no altar para salvar sua vida. André pede que ela não ligue para esse Judas e que se acalme. Domênica diz que nem sabe se Chiara conseguiu fazer com que a polícia o prendessem. André pede que ela o espere, pois irá encontrá-la. Santa investiga os documentos e tenta entender a quem pertencem os terrenos da lagoa. Ao analisar os documentos, Santa conclui que Domênica Monteiro não é dona das terras do norte da lagoa, mas sim o Luiz Fernando. Dudu entrega para Rosinha 3 sacos de feijão e fala que seu pai não pode lhe dar dinheiro para a fazenda Espelho da Lua, mas trouxe 3 quilos de feijão a ela e fala que conseguiu isso com seu trabalho. Rosinha o agradece, fala que aquilo não é muito, mas já é algo bom. Santa segue dando aula de matemática para as crianças. Já estão Felipe, Roberto e Luiz Fernando seguem conversando. Roberto pede que ele não aceite a proposta que Domênica fez, deles fingirem que as terras pertencem a ela. Domênica chora e diz à sua família que não bastou ao Max extorquí-la, zombar dela, e ele teve a coragem de aparecer ali para pagar uma fiança para ela sair da cadeia, e ainda pediu que ela o perdoasse. Genaro diz que se ela quiser e se o pedir, pode mandar esse cara de onde ele veio a tiros. André pede para não resolverem isso com violência, mas também não podem permitir que ele se aproxime de Domênica. Pilar sofre por esse miserável ter aparecido, mas diz que Domênica devia aceitar o dinheiro de volta, dinheiro que Max roubou dela. Domênica não quer aceitar este dinheiro. André fala que no momento precisam de grana e ela poderia deixar o orgulho de lado e aceitá-lo. Nicole fala que sua menina não irá se ajoelhar para esse miserável que tanto lhe fez mal. Mercedes descobre que já pagaram a indenização. Mercedes fala para Luiz Fernando e Roberto que pagaram para Domênica sair da prisão. Roberto e Luiz Fernando ficam chocados. Eles pedem que Mercedes não aceite esse dinheiro. Chiara pergunta se a prima tem certeza que não sente nada por Max. Domênica fala que só sente ódio por ele. Pilar diz a Nicole que Domênica precisa reconsiderar em ter o dinheiro de volta. Genaro dá razão a Nicole e diz que a dignidade vem em primeiro lugar. André pede para irem para a fazenda ver o que podem fazer. Max está rondando a fazenda de Domênica. André, Domênica e Nicole chegam. André dá um soco ao ver o miserável. Max diz que precisa terminar de se explicar. André fala que ele não tem perdão pelo que fez. Domênica pede para falar com Max a sós. Max diz a Domênica que assim que soube o que ela estava passando, veio correndo para ajudá-la e ficou sabendo de tudo nas notícias. E também lembrou da história que ela lhe disse daquela fazenda. Domênica diz a Max que deu a ele todo o seu coração e até agradeceu a Nossa Senhora de Guadalupe por ter dado a ela um homem como ele e pensou que ele fosse uma bênção, mas na verdade ele foi a pior coisa que aconteceu em sua vida. Ela revela que ele lhe fez muito mal e não pode perdoá-lo. Domênica chora e fala que o amava. Max a abraça e pede que ela o perdoe. Ele a abraça num momento de fraqueza dela.
Luiz Fernando chega ali e vê os dois juntos e pergunta se aquele é o Max Langer. Max confirma e pergunta quem ele é. Luiz Fernando diz que fará ele pagar por tudo que ele fez a Domênica. Luiz dá um soco em Max. Domênica pede que eles parem com isso. Nicole diz a André que ele não devia ter golpeado aquele infeliz. Genaro tira fotos da situação de Domênica com Max e Luiz Fernando. Luiz Fernando diz a Max que Domênica é sua mulher. Max fala que Domênica não o esqueceu tão rápido. Domênica diz que não o esqueceu e jurou amá-lo para sempre, mas ele lhe feriu profundamente. Luiz Fernando e Max discutem fortemente e Genaro, como sempre, é covarde, pega a arma para usar em algum momento. Luiz Fernando descobre que Max tirou Domênica da cadeia. Domênica tenta se explicar para Luiz Fernando, mas ele vai embora. Domênica pede que Max também vaze dali, pois não quer mais escutá-lo. Max fala que tem muitas coisas para dizer a ela. André pede que ele fale com ele e não com Domênica, pois ele mesmo o julgará. Nicole abraça Domênica. Nicole pede perdão por ter aberto a boca demais e fala que pensou que Luiz Fernando sabia que esse infeliz já tinha aparecido ali e que tinha pagado para ela sair da cadeia. Domênica diz que nem teve tempo de explicar nada para o Luiz Fernando e que ele interpretou as coisas muito mal. Domênica fala que ficou mal vista. Nicole pede que ela fale com o doutor. Domênica diz que ele deve estar imaginando 1000 coisas. Nicole pede que ela vá até ele para se explicar. Domênica diz que primeiro precisa esperar Max ir embora dali. André diz a Max que o que houve entre ele e Domênica não existe mais e que ela já está esquecendo tudo que viveu com ele. Max fala que não acredita que Domênica ame Luiz Fernando e acha que ela buscou consolo, sexo e prazer. André fala que Domênica não buscou nada e que Luiz Fernando está ajudando a curar todas as feridas e também está se comportando como um verdadeiro homem. Max diz que está preocupado com Domênica e gostaria de ajudá-la financeiramente. André fala que ele só estaria devolvendo o dinheiro que roubou da sua afilhada. André o manda embora e pede que ele não volte a incomodar Domênica. Santa vai até Branca e a chama para conversarem. Santa pede que Branca guarde aquele documento muito bem e que não diga a ninguém que tem aquele documento. Santa autoriza que ela vá descansar. Chiara fofoca com Mercedes e agradece por ela ter aceitado o plano para Domênica sair em liberdade. Mercedes diz que precisava recuperar boa parte do que Domênica os fez perder. Mercedes pede que Chiara convença Luiz Fernando de que Domênica não presta. Chiara se faz de tola e diz que não pode se meter nisso e não pode declarar contra Domênica. Mercedes diz que a entende, mas suspeita que ela teve algo a ver em que Domênica aceitasse pagar a indenização, mas não sabe como Domênica pagou. Chiara fala que Max Langer pagou tudo isso. Mercedes fica passada. Roberto descobre por Luiz Fernando que Max Langer pagou para Domênica sair da prisão. Luiz Fernando diz que se ofereceu em vender a fazenda para pagar a fiança e ela não aceitou, mas o dinheiro de Max ela quis. Roberto pede que Luiz Fernando fique bem atento em relação a Domênica e aos negócios que fará com ela, porque se ela voltar com esse cara, a situação deles pode ficar feia. Chiara diz a Mercedes que Max voltou justo no momento ideal para salvar sua prima. Mercedes diz que depois do que Max fez, Domênica deveria odiá-lo. Chiara conta bobagem sobre Domênica e fala sobre a paixão dela com Max. Chiara fala que sua prima perdeu a cabeça por aquele sem vergonha e se preocupa que ela volte com o miserável. Prudêncio escreve alguns pensamentos. Adelaide diz ao avô que não está contente com o que ele fez com Pedro. Ela fala que o campo de feijão ficará parado por anos, devido à substância que foi usada nas terras. Prudêncio fala que não sabe o que fazer por agora. Adelaide diz que tem uma oferta no centro social e vai ver se consegue trabalho amanhã. Ela pede que ele pense onde podem ir, porque com essa dívida é bem capaz de Luiz Fernando vender a fazenda. Mercedes vai à prefeitura receber seu pagamento.
Mercedes pergunta sobre a pessoa que pagou. Branca fala que Max quase não falou nada e que tinha ânsia em libertar Domênica. Genaro manda uma mensagem para Cosme e uma foto de Max e pede que ele encontre aquele cara e o avise onde ele estiver. Genaro pergunta a Domênica e a André como vão manejar as coisas, agora que estão sem grana. Domênica fala que muitas coisas vão mudar de agora em diante, mas continuará investindo na fazenda, apesar de tudo. Domênica fala que naquela fazenda enxerga seu futuro. Genaro diz que fará o que ela quiser. Domênica diz que falará com os trabalhadores, assim que tiver um plano do que precisa fazer. Domênica decide falar com Luiz Fernando. Mercedes chega em sua casa e vê Domênica se aproximando. Domênica diz a Mercedes que precisa falar com Luiz Fernando. Mercedes pede que ela agradeça ao namorado ou noivo, pois já pegou o dinheiro que ele pagou pela liberdade dela. Domênica fala que não pediu que ele fizesse isso. Mercedes fala que contará a Luiz Fernando para que ela não venha adoçar o ouvido dele com a própria versão. Mercedes exige que ela saia de sua casa, pois pode pedir a um de seus funcionários para enxotá-la dali. Mercedes pede que um funcionário tire Domênica. A velha Fubanga fala que já soube que congelaram as contas de Domênica porque ela desviou o dinheiro dos sócios para dar para o noivo. Domênica decide ir embora. Eduardinho vai até o pai e pede ajuda dele em matemática. Ele fala que não tem tempo e pede que o garoto peça ajuda para a mãe. Hermínia decide ajudá-lo, mas antes mostra a Gabriel umas contas e fala que não tem dinheiro para os gastos do restaurante. Hermínia e Gabriel discutem fortemente por causa dos gastos e contas do restaurante. Hermínia suspeita que Gabriel está de rolo com Chiara. Luiz Fernando descobre que Mercedes expulsou Domênica de sua casa. Luiz Fernando diz que já sabia que Max Langer tinha voltado e que ele ajudou Domênica. Ela pergunta o que ele pensa sobre isso. Luiz fala que a questão não é o que ele pensa, mas sim o que sente. Roberto fala que aconselhou Luiz Fernando a falar com Domênica apenas sobre negócios e deixar o coração de lado. Mercedes fica feliz por Roberto estar compreendendo como Domênica é e pede que ele aconselhe Luiz Fernando em tudo isso. Mercedes diz que tudo seria tão lindo se seu neto e sua nora existissem, pois não teriam tantos problemas como estão tendo agora com Domênica Monteiro. Gabriel pede que Hermínia não ofenda a Chiarinha, pois só a trata bem por conta dela. Gabriel pede que a esposa arrume amigas como Chiara, gente fina, e não as fofoqueiras que ela tem. Gabriel humilha a esposa e quase bate nela, mas Maria aparece e defende a mãe. Santa e Cosme chegam ali. Santa fala que o caso de Domênica Monteiro e Luiz Fernando deu um giro enorme. Cosme fala que liberaram Domênica em troca de uma indenização para Mercedes, e a pessoa que pagou a fiança foi o cara que a deixou plantada no altar. Já pela noite, Domênica tenta trabalhar, mas sua preocupação é maior ao ver que mandou 1000 mensagens a Luiz Fernando e ele não respondeu nenhuma. A professora do orfanato liga para Domênica e fala que já souberam do congelamento das contas dela e comenta que Gilberto Leão deu entrevista em todos os meios de comunicação e falou sobre o resultado do julgamento. Domênica fala que o orfanato será sustentado por suas contas pessoais. Ela fala que não faltará nada para suas crianças. Chiara liga para Silvia e pergunta como ela resolveu o que ela pediu. Silvia revela que custou caro, mas foi muito gostoso. Chiara compreende que Silvia deu a bunda para o dono da joalheria. No dia seguinte, Ernesto volta para a fazenda. Ele diz a Domênica que nunca imaginou que Max voltaria. Domênica fala que está muito confusa e chateada. Ernesto diz que precisam investigar o que Max falou. Domênica fala que não se interessa por isso e fala que o que Max lhe fez foi imperdoável e não quer tê-lo por perto. Ernesto diz que precisam saber onde Max está, pois é melhor terem o inimigo por perto e conhecerem ele. Genaro exige que Cosme encontre Max, pois precisa dar uma lição nesse cabeludo. Cosme diz que não entende porque a chegada de Max afeta os planos dele.
Genaro fala que o doutor está quebrado e brigado com a patroa, e em vez de ter o caminho livre com Domênica, aparece esse Max, cheio da grana, para conquistá-la. Genaro fala que Max apareceu rápido e se converteu em seu inimigo rapidamente também. Luiz Fernando vai ao centro social e vê Chiara. Ele pergunta se ela está inteirada de tudo o que aconteceu ontem. Chiara afirma que não falou com Domênica desde que Max a liberou. Genaro vai ao bar, encher a cara. Ele decide tomar uma com Osvaldo. Genaro pede que Osvaldo o ajude a localizar Max, pois ele está sendo uma pedra no sapato da sua patroa e precisa encontrá-lo. Chiara fala para Luiz Fernando que não acha correto contar sobre a relação de Max e Domênica para ele. Luiz Fernando fala que só pode recorrer a ela. Ela fala que ele está lhe comprometendo, pois é prima de Domênica. Ele sai. Chiara vai atrás e decide ajudá-lo, mas pede que ele não conte nada a Domênica, pois pode acabar ficando mal diante da prima. Chiara fala que quando Max foi liberar Domênica, ela estava nervosa, mas depois se acalmou quando ele explicou o motivo de tê-la abandonado. André comenta com o filho que ele e Domênica avançaram muito ontem, revisando os relatórios. Domênica diz que só vão poder se sustentar durante 3 meses, pagando os funcionários e o funcionamento do orfanato. Ela fala que se não descongelarem suas contas rapidamente, até esse tempo, vão ter que tomar decisões drásticas. Ernesto diz que Gilberto deve ter subornado o juiz para ganhar o caso. Domênica diz que todos esses problemas são por causa da maldição do Max. Domênica se reúne com seus sócios e os comunica das medidas urgentes que devem tomar devido à situação que estão vivendo. Chiara afirma para Luiz Fernando que quando viu Max foi chamar a polícia porque ele é um ladrão, mas quando voltou não os encontrou. Luiz Fernando acredita em Chiara e pensa que Domênica está protegendo Max. Chiara diz que André disse que não podem acusar Max, pois Domênica deu dinheiro a ele por vontade própria. Chiara comenta que Domênica foi muito boa para o Max, mas espera que a prima não se equivoque e volte a cair numa relação ruim. Domênica agradece aos sócios pela confiança e compreensão em sua integridade como empresária e pessoa e diz que com a ajuda de Ernesto e de seu padrinho estão fazendo tudo o possível para descongelarem suas contas. Os sócios concordam com a moça e decidem avisar os funcionários sobre a crise que estão enfrentando. Domênica diz a Ernesto e ao padrinho que vão sair disso e podem começar se desfazendo dos carros e da mansão de Puebla. Domênica abraça os dois e os agradece pelo apoio. Chiara diz a Luiz Fernando que para Domênica, Max era sua alma gêmea. Luiz Fernando está inseguro e teme que Domênica volte com Max. Chiara pede que ele fale com Domênica para saber se ela o ama mesmo ou não. Pedro e Neide percebem que Luiz Fernando está enojado. Neide aconselha Pedro a fazer as pazes com Luiz Fernando. Pedro se lembra de quando Adelaide lhe disse que Neide só estava com ele por interesse, por ele ser quase um patrão. Pedro repreende Neide. Ela fala que ele se incomoda com tudo que ela diz, e se continuar assim, acabará perdendo ela. Mercedes lê uma carta que Prudêncio deixou em sua cama. Lá, ele fala que não está à altura dela, mas que a ama muito. A ama há muitos anos atrás e preservou a lembrança dela, sendo uma mulher bela e boa, e nunca a julgou, mas sim a entendeu, e por isso ficou calado. Mercedes se emociona e chora com a carta. Neide chora e se lembra de quando beijou Pedro pela primeira vez e das discussões que tiveram. Osvaldo a encontra chorando e dá um lenço para ela. Osvaldo pergunta se alguém a fez sofrer de amor. Ele fala que ela merece alguém melhor e por isso está ali. Prudêncio diz a Roque que Luiz Fernando não quer se desfazer de nenhum dos trabalhadores, mas não sabe como ele fará para pagar o salário deles. Roque acha que tudo isso foi culpa de Genaro e quase fala o nome do cafajeste. Prudêncio pede que ele não perca o ânimo e nem a ilusão de trazer a esposa e a filha para ali. Nicole chega. Ela diz a Prudêncio que veio no nome de sua filha, Domênica. Porque Luiz Fernando entendeu mal as coisas e quer falar com ele para explicar tudo. Mercedes chega e encontra Prudêncio e Nicole muito próximos.
Max liga para seu sócio e fala que transferiu R$ 1 milhão para Chiara ajudá-lo. Ele revela que Chiara está muito obcecada pelo doutorzinho que ama Domenica. O cara chama Max de ingênuo e diz que Domenica não iria recebê-lo de braços abertos depois do que ele fez. Max diz que sabe o que fará para recuperá-la. Osvaldo pede que Neide procure alguém da altura dela e revela que ela está maravilhosa ultimamente. Osvaldo vê Max ali e decide avisar Genaro. Luiz Fernando chega à fazenda de Domênica. Ela diz que precisa explicá-lo sobre o que aconteceu ontem. Luiz Fernando fala que viu como ela estava com Max e a acusa de ter o usado para esquecer o tirano. Luiz Fernando diz que se ela odiasse tanto Max, não teria permitido que ele se aproximasse. Domênica fala que só queria evitar que eles brigassem e que estava defendendo ele. Ela diz que falou com Max uma única vez. Luiz Fernando afirma que com Max ela fala, mas quando se trata dele, ela se faz de surda e egoísta. Domênica diz que é uma pessoa que ficou desconfiada e que muitas vezes fica na defensiva, mas ele precisa entendê-la. Ele diz que não consegue mais e precisa que esclareçam tudo e que ela diga para ele o que sente por Max Langer. Domênica afirma que Max era tudo para ela.